Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de física. Essa aula agora é uma aula que vai complementar a discussão sobre movimentos retilíneos e uniformemente variados, porque nessa aula nós vamos discutir sobre lançamentos verticais e queda livre. E aí, você está pronto? Já pegou seu papelzinho e sua caneta para fazer as anotações? Então vamos começar a nossa aula. Veja bem, antes da gente diretamente começar a discutir o assunto, já que você está aqui, e para você não esquecer, eu queria lhe pedir para você se inscrever aqui no canal. Não vai custar nada para você, vai ser um tempinho muito rápido e, como você está nesse processo de preparação para a prova do Enem, toda semana você vai ser notificado recebendo material novo. Lembre-se que toda segunda-feira tem material novo aqui no canal. Tá pronto? Vamos lá começar então? Então vamos lá. Na tela, e aqui você tem o movimento vertical no vácuo. Aqui eu queria começar já, deixa eu puxar isso aqui pro ladinho aqui, pegar um marca-texto, aqui, ó, cadê você? Ok, pronto. Eu já queria começar a chamar a sua atenção que o movimento que a gente vai discutir é esse movimento aqui que é no vácuo. Eu pensei que tinha colocado um marca-texto, mas eu errei, então vamos lá. Aqui, ó, isso. O movimento que nós vamos discutir é especificamente no vácuo. E aí você pergunta assim, mas por que no vácuo? Então vamos lá. A gente raramente se dá conta da existência de coisas que não são visíveis, né? No cotidiano da gente, a gente não para ficar prestando atenção no vento, a menos que a gente esteja com calor e a gente vai precisar de um ventilador, por exemplo. Só que o que acontece? Antigamente, né, os antigos pensadores, os filósofos da natureza, na busca por entender como funciona a natureza, eles começaram a descrever como funcionam os movimentos. Então eles achavam que, por exemplo, uma pedrinha cai porque é o lugar natural dela de estar seria o chão, né? E aí você tem aquela questão dos elementos e tudo mais. Só que aí surge na história um cara chamado Galileu Galilei. O que é que Galileu ele vai trazer para esse tipo de tema? Ele vai chamar a atenção para a existência do ar. Se a gente soltar um objeto e ele começar a cair, obviamente, da mesma forma como você imagina um objeto caindo, o ar que está no ambiente vai influenciar essa queda. Como que vai ser essa influência? Bom, ele vai fazer uma força que ela é contrária, uma força de arrasto, uma força que se opõe ao movimento de queda. Na verdade, essa discussão nem era para a gente fazer necessariamente nessa aula, porque a gente está estudando cinemática, e um dos princípios da cinemática é que a gente não se preocupa com a causa dos movimentos, a gente não vai focar no porquê que o movimento é dessa forma. A nossa concentração, na verdade, é entender como é o movimento, descrevê-lo, mas vamos aproveitar para entender um pouco mais sobre isso. Quando um objeto está caindo, o vento faz uma força que se opõe ao movimento e isso acaba reduzindo a aceleração dele. Na verdade, essa força para baixo, em alguns casos, ela pode ser tão forte quanto o próprio peso do objeto, fazendo com que o objeto caia com velocidade constante. Só que quando a gente chegar na parte de leis de Newton, de forças, força resultante, a gente vai, de fato, fazer um aprofundamento mais significativo nessa parte, tá bom? Então vamos lá. E se a gente tirasse o ar da jogada? E aí você tem que entender que a gente está falando de Galileu Galilei, a gente está falando de um cara que é antes mesmo de Isaac Newton. Naquela época, tecnologia extremamente escassa, os conhecimentos também muito limitados. Como se produzir um ambiente de vácuo onde você não tivesse o ar para interferir na experiência? Então isso tecnicamente não era possível. Então o que é que Galileu propõe? Ele propõe fazer uma experiência onde a influência do ar seja tão pequena que a gente pudesse desprezar a ação do ar. Então ele escolhe, para o exemplo dele, dois objetos feitos com materiais de densidade extremamente superior à densidade do ar. E aí o material que ele usa é um metal chamado chumbo com uma densidade muito significativa. Então, como ele é muito mais denso que o ar, a influência do ar sobre ele era muito pequena. Uma outra coisa que afeta é a aerodinâmica. Então, o formato que o objeto tiver vai interferir de formas diferentes. Então, para minimizar também, foi feito objetos esféricos. Então, ele pegou duas esferas, uma esferinha pequena, como se fosse uma bolinha de gude ou uma bala de um revólver, sabe? Na época não tinha um revólver necessariamente, mas digamos que fosse de um mosquete, então era aquela esfera pequenininha. E a outra esfera era uma bala de canhão, aquelas bolas bem grandonas que se a gente fosse
usar para comparar hoje é como se fosse uma bola de boliche, só que ambas feitas do mesmo material, para que não tivesse diferença entre elas, e geometricamente com as mesmas formas. Aí o que é que ele faz? Vamos para a tela. Ele pega esses dois objetos, ele leva até um lugar bem alto, né, que é a Torre de Pisa, e lá de cima ele solta. Olha, não é que o meu desenho tá torto não, tá bom? Se você conhece a Torre de Pisa, ela tem realmente esse formato assim inclinado, o que foi excelente para a experiência. Então ele vai lá em cima e ele solta esses dois objetos para ver quem consegue chegar ao chão primeiro. Porque se um objeto chega primeiro, entende-se que ele está mais rápido. Então a ideia era mensurar, era calcular a rapidez com que as coisas caem. E aí ele chega na conclusão, ele comprova que mesmo os objetos tendo tamanhos e tendo massas diferentes, em situações onde o ar pode ser desprezado, eles caem ao mesmo tempo. Se eles foram soltos simultaneamente, eles vão chegar ao chão simultaneamente. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um link. Nesse link você vai ver uma reportagem de um cara chamado Brian Cox, onde ele vai até um local onde existe uma possibilidade de ter vácuo em um grande laboratório. E aí eu queria que você assistisse muito esse vídeo para que você entendesse ainda melhor. Mas deixa só para o final da aula, daqui a pouco você vai lá conferir, tá bom? Então, em situações onde o ar pode ser desprezado, onde a influência dele se torna insignificante, ou numa verdadeira situação de vácuo, a gente pode dizer que os objetos cairão simultaneamente. E aí, isso implica dizer que será a mesma aceleração, seja para o objeto com muita massa ou com pouca massa. Quero te relembrar que a gente só vai fazer aprofundamento nesse assunto quando chegarmos em leis de Newton e mais à frente quando formos discutir sobre as energias mecânicas. Mas até lá, é importante que você acredite mesmo que a velocidade de queda dos corpos, numa situação onde o ar é desprezado, essa aceleração ela é constante, ela é a aceleração da própria gravidade. Então, nessa situação, a conclusão é, se estivermos falando, vou pegar aqui uma canetinha aqui de outra cor, vamos de caneta preta, se estivermos falando de uma aceleração para esse movimento, essa aceleração seria chamada de aceleração da gravidade e ela teria o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, na hora de fazer contas na prova do Enem, esse número sempre já é considerado o número 10. É extremamente raro que não fosse considerado o número 10. Professor, mas é possível? É. Possível é, provável não, tá bom? Mas se cair um 9,8, não quer dizer que a conta vai ser difícil. Provavelmente vai ter um outro valor dentro da equaçãozinha que possa cortar, que facilite a divisão ou a multiplicação. Não se preocupe com o valor em si, mas no que esse número representa. Então, o que é esse número aqui? É a aceleração dos movimentos que caem independentemente da ação do ar, né? Se a gente conseguir desprezar o ar, as coisas caem com essa aceleração, ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo. Tudo bem? Compreendido? Então vamos agora para o primeiro tópico da nossa aula, que é queda livre, e logo na sequência, os lançamentos. Então, o que é que vai caracterizar uma queda livre? Quando que a gente tem uma situação que é chamada de queda livre? Então, para ser considerada queda livre, a gente parte da premissa de que está sob a ação exclusiva da gravidade. É um movimento sob ação exclusiva da gravidade. Gravidade, pronto. Se a gente está colocando que é sobre uma ação exclusiva da gravidade, fica implícito que a gente não tem forças de resistência. Ou seja, nós estamos fingindo que é uma situação de vácuo. Agora vamos imaginar então o objeto caindo, tá bom? Vamos imaginar que um objeto está aqui, ó, caindo. De que altura até que altura? Vamos supor que ele caiu desse nível e ele vai chegar até esse nível aqui embaixo. A trajetória do movimento, né, está aqui voltada para baixo. Nós temos aqui uma trajetória para baixo.
Pronto. Por que que eu escolhi para baixo? Porque como o movimento é para baixo, se eu escolher minha trajetória também para baixo, eu posso dizer que a velocidade do movimento é uma velocidade positiva, é um movimento progressivo, tá bom? Tá aqui, ó, movimento progressivo. Então ele vai descendo. Outra coisa interessante é que a velocidade com que ele inicia esse movimento é nula, porque ele, vamos supor que ele foi abandonado, ele não foi lançado, ele não foi arremessado, ele foi apenas abandonado. Então partiu da velocidade inicial zero. E quando ele chega lá embaixo, ele vai chegar com uma velocidade que com certeza é diferente de zero, porque ele ganhou velocidade durante a queda. E por falar em ganhar velocidade, não podemos esquecer que ele está se movimentando sob a ação gravitacional. Ou seja, ele tem a aceleração da gravidade. Vamos colocar assim, ó, a aceleração do movimento é a própria gravidade. Como é que eu vou descrever isso matematicamente, professor? Do mesmo jeito que qualquer movimento retilíneo uniformemente variado. Observe que o movimento, de fato, ele é retilíneo, movimento retilíneo. Ele é um movimento que, além de retilíneo, ele é uniformemente variado, porque ele cai sob a ação da gravidade e a gravidade é constante. Bom, já que o movimento ele é uniformemente variado, quais são as equações que descrevem esse tipo de movimento? Vamos lá. Primeiro, V é igual a V0 mais A vezes T. Aquela equaçãozinha que carinhosamente a gente chama de vovô ateu. Ele vai dizer o que acontece com os valores da velocidade ao longo do tempo. A outra equação que nós temos é a do sorvetão, né? A função horária das posições. Posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Bom, ainda existe também a equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Agora nós vamos fazer dentro dessa equação apenas uma releitura, tá bom? Vamos apenas ler ela a partir das informações da queda. Primeira coisa é que a aceleração é a gravidade. Então nós vamos considerar apenas que no lugar de escrever A de aceleração, nós vamos escrever aqui, ó, G de gravidade, tá bom? Então o que é que vai mudar? Se você precisar calcular a velocidade, você vai precisar da gravidade e do tempo. Se a gente parte da ideia de que a velocidade inicial é zero, então a nossa continha ficaria só assim, ó, 0 mais gt, gt. Então a gente descobre a velocidade final sabendo apenas a gravidade e o tempo. Mas apesar de parecer uma equação nova, observe que é a mesma equação, é só uma releitura dela, tá bom? Mas é a mesma equação. Basta você lembrar que a aceleração é a gravidade. Para a nossa segunda equação do sorvetão, né, o que é que a gente tem aqui como sendo esse S e esse SO? Se esse SO vier para esse lado, ele vem negativo. Então vai ficar S menos SO. E S menos SO é a mesma coisa que ΔS. E ΔS é a mesma coisa que a distância vertical que o objeto andou, e geralmente a gente chama distâncias verticais de altura. Então é muito comum a gente dizer que a altura que o objeto percorreu, lembre-se, o SO já está aqui dentro, sobrou aqui, ó, a velocidade inicial, eu estou supondo que ela é zero, né? Partindo aqui do valor zero, então vai ficar 0 vezes t, vai cortar, ó, isso aqui já veio para cá e isso aqui dá zero. Então o que é que vai sobrar? Gravidade sobre 2 vezes t ao quadrado. Pronto. Então, essa equaçãozinha que você está vendo aqui é a mesma coisa que o sorvetão. Eu só fiz a releitura dela a partir dos dados que tinha. Vamos fazer a mesma coisa para a equação de Torricelli. Então, vai ficar aqui, ó, velocidade inicial vai zerar também. E aí nós vamos ter que a velocidade final é igual a 2 vezes. Olha no lugar do A, muito bem, gravidade. E no lugar desse ΔS eu vou chamar de altura. Ficou claro? São as mesmas equações. Você não precisa se preocupar em decorar novas equações. Você só precisa reler as equações que você já tem e compreender o significado das grandezas. Então vamos só, para formalizar aqui, vamos colocar aqui do lado que essas que estão em vermelhinho são as equações de uma queda livre. Opa, aqui é um L. Livre. Pronto.
comparado, então. Ok? O que é que a gente vai fazer agora no lançamento? O mesmo tipo de análise, só que para um objeto que foi lançado. O que é que muda agora quando a gente diz que um objeto ele foi lançado? É porque agora a gente considera que ele possui velocidade inicial. Vamos botar aqui em verdinho aqui. Essa expressão lançamento é para dizer que a velocidade inicial ela não é zero. Ele possuía velocidade inicial na hora que você começou a analisar. Então você pegou algo e jogou para cima com a mão. Quando esse objeto ele sai da sua mão, no primeiro momento ele está em contato com sua mão. Então ele está sob a ação da gravidade e sob a ação da sua mão. Mas quando ele se desprende da sua mão, ele passa a ficar somente sob a ação gravitacional. Então nesse instante ele já possui uma velocidade inicial. E o que é que a gente faz? A gente leva ela em consideração. Então a gente tem dois casos, que é lançar um objeto para cima ou lançar um objeto para baixo. O que é que vai mudar? Apenas a presença da velocidade inicial. Vamos ver como é que ficaria. Então vamos imaginar agora que um objeto foi lançado para baixo. Nós vamos desenhar aqui a trajetória desse movimento. Nós vamos dizer que ele saiu daqui de cima. Vou dar uma arrumadinha aqui. Ele saiu daqui e ele está vindo até aqui embaixo. Pronto. A velocidade dele é para baixo. Isso aqui é a velocidade que ele se encontra. Tá aquele risquinho aqui do lado aqui para dar ideia de movimento, né? Ele está descendo. Aqui. Pronto, ele está descendo. Quando ele saiu, a velocidade não era zero. Vamos botar aqui, ó. Nesse ponto aqui em cima, sua velocidade inicial não era zero. E sua velocidade final também não vai ser zero. Então, como é que fica a minha análise aqui? Vai ficar o S de sorvete, o V de vovô ateu, tudo do mesmo jeito. Ó, V é igual a V0 mais GT. O que é que mudou agora? Porque agora eu preciso botar o valor da velocidade inicial. Agora, se eu for colocar aqui o S, ó, vai ficar aqui, ó. O S com o SO a gente já sabe que é a altura. Vai ter sim velocidade inicial mais GT. Opa, GT ao quadrado sobre 2. GT ao quadrado sobre 2. Viu aí? É a mesma coisa, só adicionei o V0 na brincadeira. Olha agora a equação de Torricelli como vai ficar. V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes a altura. Pronto. O V0 está sendo considerado. Agora, vamos ver como que ficaria a minha análise se eu estivesse lançando o objeto para cima. Vamos lá, como é que seria o objeto sendo lançado para cima? Eu vou fazer aqui do lado. Vamos pegar aqui a canetinha verde. Vamos imaginar a trajetória. A gente coloca para cima ou para baixo? Já que a gente vai analisar que existe um objeto subindo, o que é que você faria? Deixa eu voltar aqui, que eu baguncei minha figura. E... Ixi, apagou foi muito. Vamos lá. Laranjinha aqui. Vamos botar uma coisa aqui, essa coisa está subindo. E a trajetória você tem que decidir se você vai considerar que a trajetória é para cima ou para baixo. Então a minha dica é sempre ajuste, sempre que possível, ajuste a trajetória para ela ficar no sentido do movimento. Não é obrigatório, mas ajuda muito. Por quê? Porque quando você faz isso, você está afirmando que a velocidade desse movimento, ó, o vetor velocidade aqui, ó, ele é um valor positivo, é um movimento progressivo. Agora pensa o seguinte, enquanto o objeto sobe, o que acontece com a velocidade dele? Ele sobe ganhando mais velocidade? Não, né? Ele vai perdendo velocidade. Você notou que se trata de um movimento que é retrógrado, ou desculpe, que ele é progressivo, porque sobe, mas ele é desacelerado, porque ele perde velocidade. Movimentos que são desacelerados, qual é o sinal da aceleração, que nesse caso é a gravidade? Não diga que é negativo. Existem movimentos que são desacelerados tanto com gravidade positiva como com gravidade negativa. Sua resposta correta tem que ser qual? Você tem que dizer assim, ó, se o movimento é desacelerado, o sinal da gravidade tem que ser diferente do sinal que nós escolhemos para a velocidade. A gente não escolheu que a velocidade é a favor da trajetória? Então a gente escolheu uma velocidade positiva.
Como o movimento é desacelerado, a gente tem que escolher uma gravidade negativa, menor que zero. Mas se a gente tivesse feito igual no primeiro caso e mantido a trajetória para baixo, a velocidade não estava negativa, então eu teria que usar uma gravidade positiva. Então a dica é essa, sempre desenhe a trajetória no mesmo sentido do movimento. Fica mais fácil. Agora vamos ver como ficam as equações. A equação do vovô ateu vai ficar... Bom, se ele está subindo, essa velocidade está diminuindo, mas ela não diminui indefinidamente, ela diminui até zerar, não é assim? Então ela tem um final, então a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial é a velocidade do lançamento, escrevi positivo, olha, e a gravidade eu escrevi negativo. Nesse caso, a gente vai isolar alguém aqui para deixar alguém positivo, né? Nesse caso, a gente pode isolar essa grandeza jogando para o outro lado. Vai ficar GT e o G passa dividindo. E em cima o V0. Olha que bacana. Essa equação, por exemplo, permite a gente descobrir quanto tempo o objeto passou subindo. Já é alguma coisa legal, né? Vamos para a segunda equação. Como seria deduzir a equação do sorvetão? Bom, o S e o SO será a altura. A velocidade inicial, ela existe, tá aqui, ó, V0t. Aí você vai colocar menos a gravidade vezes t ao quadrado, sobre 2. Então, o que é que está mudando? Que eu estou considerando que o movimento é desacelerado. E a equação de Torricelli? Vai ficar o V0, que é a velocidade final, né, é zero. A velocidade inicial, né, o V0 ao quadrado. Aí vai ficar menos 2gh. Esse menos é só para dizer que a gravidade é negativa e ele está desacelerando. Fez sentido? Agora vamos pegar uma equação que seja mais geral, para a gente não ter que ficar pensando em vários tipos de equações diferentes. Então a minha dica é a seguinte. Para ficar algo mais geral, a gente vai botar assim, ó, equações da queda livre. Da queda livre e do lançamento. Do lançamento vertical. Aí a gente vai criar uma que seja mais geral, sabe? Então vai ficar assim, ó. A do vovô ateu, a gente vai colocar V igual a V0. Aí eu vou escrever aqui, ó, mais ou menos GT. Por que eu estou escrevendo mais ou menos? Porque existem situações que é positivo e existem situações que é negativo, né? Assim? Então, eu tô colocando aí. Quando é que você vai perceber os sinais? Quando você entender se aquele movimento ele é progressivo, ou desculpe, se ele é acelerado ou se ele é desacelerado. Se a gente combinar aqui que toda vez a gente vai escolher velocidades positivas, seja subindo ou seja descendo, a gente poderia dizer que toda vez que ele sobe é com gravidade negativa e toda vez que ele desce é com gravidade positiva. Sacou? Mas isso depende da escolha das trajetórias. Segunda equação, a equação do sorvete, a gente vai botar lá geral dizendo que a altura vai ser igual a... Você pode até botar assim, ó, se você quiser, tá bom? A altura final e a altura inicial, não tem problema. Quando você está considerando que ele está saindo de um ponto que não é o zero, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, vou deixar só o H, vou botar aqui o V0, vou botar aqui, ó, vezes o T, aí vou colocar aqui, ó, mais ou menos, GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado, e aí você tem que deduzir quando que ele vai ser zero e quando que não. O V0 ao quadrado, vou colocar aqui o mais ou menos, o 2, a aceleração da gravidade e a altura. Quais são as perguntas mais comuns de cair sobre esse assunto que envolve queda livre? É calcular o tempo, essa é uma grande pergunta que se faz. Quanto tempo demorou para o objeto cair? Quanto tempo demorou para ele subir? Ou quanto tempo ele ficou no ar? Se você precisar calcular o tempo de subida, então tá aqui, ó, tempo. Vou botar um S para você lembrar que é subida, tá bom? O que é que você vai fazer? O que é que você sabe? Você sabe que se ele foi lançado, a velocidade final é zero. A velocidade inicial você tem que saber. E aí, menos GT. Precisa calcular o tempo de subida, então vai passar o GT para o lado da esquerda e o V0 vai ficar do lado da direita. Passei o G dividindo, então o tempo de subida vai ser a velocidade inicial dividido pelo valor da gravidade. Só que aí vem uma coisa bacana.
O tempo de subida é igual ao tempo de descida se a gente estiver considerando ambos no mesmo nível. Se todos saíram do chão, o tempo que demora para subir e chegar no chão novamente, ou seja, voltar para o mesmo nível horizontal, esses tempos são iguais. Então, se você quiser saber o tempo total de permanência no ar, você vai pegar esse valor e vai dobrar ele. Vai virar 2V0 sobre G. Você viu? Nem essas coisas de difícil, né? Parecia antes que era mais difícil, agora está parecendo mais fácil, né? Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é descobrir a altura máxima. Bom, no ponto de altura máxima, né, o que é que você vai usar aqui? Você vai usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Aí eu vou colocar aqui menos, vamos supor que ele foi lançado para cima e a gente quer saber a altura máxima, menos 2GH. Aí, como é na altura máxima, no ponto de altura máxima ele deixa de ter velocidade, né? Ela diminui até zerar, a partir daí ela vai cair, então ele para de subir quando a velocidade zera. 0 ao quadrado dá zero, velocidade inicial ao quadrado, menos 2GH. Quero descobrir a altura máxima, o que é que eu vou fazer? Vou isolar esse termo, ele vai vir para esse lado, vai vir positivo, fica o V0 do outro lado, e logo na sequência, está na hora de mandar para o outro lado. Aqui, ó, V0 ao quadrado, vai chegar agora o 2G, que vai vir aqui para baixo. Então, eu tenho agora uma expressão para descobrir a altura máxima. Aqui eu tinha para descobrir o tempo de queda, ou o tempo de subida, né? E aqui para descobrir a altura máxima. Se você quer apenas o tempo de queda, não tem problema, você isola só o tempo de queda direto dessa primeira equação e tudo está resolvido. Você viu que a matemática por trás da queda livre, do lançamento, é a mesma matemática que tem nos movimentos uniformemente variados, a única diferença é que a gente já sabe que a aceleração gravitacional vale 10. Tudo bem? E aí, você achou o que desse assunto? Estava muito fácil? Muito difícil? Porque é isso. Esse é o assunto de queda livre. Ah, não esqueça de ir lá no link e assistir o videozinho lá para você perceber visualmente a questão da queda dos corpos e a diferença entre suas massas, tá bom? Um forte abraço, cheirão para você. Até a nossa próxima aula. Tchau.